Olá, sejam muito bem-vindos ao Elos da Engenharia Física. A nossa ideia aqui com este podcast é conectar o presente com o futuro da engenharia, né? Nós estamos entrevistando os egressos do curso de Engenharia Física da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Estamos fazendo uma entrevista por semana, onde nós conversamos com os egressos para saber sobre a sua atuação profissional, como ele está atuando, aonde, os desafios que ele superou para chegar até o momento, né, da sua profissão. Com isso, a gente espera passar aos jovens que hoje estão cursando o curso de Engenharia Física ou aqueles que têm pretensão de conhecer um pouco mais o profissional e que têm vontade de fazer o curso, e tirando as suas dúvidas aí, entendendo um pouco como tem sido, pelo menos na história recente do nosso país, do nosso curso de Engenharia Física, o mercado de trabalho deste profissional. Para a nossa conversa de hoje, nós convidamos o nosso egresso Kaique Mota, que aceitou vir bater o papo com a gente, falando um pouco da sua trajetória. Olá, Kaique, como vai? Tudo bem? Tudo jóia, professor? E com o senhor, como é que tá? Na paz, graças a Deus, tudo bem. Bom te ver. Fazia tempo, né, Kaique, que a gente não se Um falava. tempinho. Fazia um tempinho, professor. Que bacana, Kaique. Você é de qual turma? Você consegue lembrar aí? 2000 e... Ah, tá. Entrei em 2018. Entrou 18. Então você saiu, já estava na pandemia. 2022. E um pouco, talvez, do curso você fez. Um pouco, assim, talvez não, com certeza você fez aí na época da pandemia, né? Então você teve esse desafio também, né, Kaique? Mas já já a gente chega lá. Me diga o seguinte, o que você está fazendo hoje para daí a gente voltar na história e entender como você chegou até aí? O que você está fazendo profissionalmente hoje? Bom, professor, hoje eu sou especialista em ciência de dados do Banco Mercantil. Lá desenvolvemos os modelos voltados às normas do IFRS 9, que basicamente envolvem a previsão de inadimplência do banco. E com base na saída desses modelos, o banco consegue definir de forma concreta o valuation e, consequentemente, o valor das ações para os investidores, né? Então, afeta diretamente os impactos do banco. Hoje, nesse setor, eu sou um dos dois responsáveis principais pelos modelos, né? Aí, no nosso time, temos nós dois, tem a equipe que nos dá auxílio, nos dá suporte ali dentro, tem a nossa coordenadora, gerente, e acima já está a diretoria que supervisiona os resultados do banco. Ótimo, que bacana. Perfil completamente diferente dos que entrevistei até aqui. E isso é que é legal porque mostra essa diversidade, né, que a engenharia física proporciona aos seus egressos. Que bacana. Vamos voltar então aí um pouco antes de 2018, né, quando você decidiu por fazer o curso de engenharia física. Você morava em Dourados já naquela época? Não, Não. professor, eu cresci em São Paulo, né? Passei toda a minha formação lá. Em Uhum, determinado momento, minha família optou por vir para cá, para Dourados, porque minha avó não estava muito bem de saúde. Minha família também prezava por um pouco mais de qualidade de vida. Lá a vida estava bem agitada, uhum, né? uhum. E aí, aproveitando a viagem, já dei uma olhada em quais seriam os cursos disponíveis aqui na região e, consequentemente, acabei me interessando muito pelo curso de engenharia física na época, antes mesmo da mudança. Ah, que legal. E foi bem na época que você se mudou, então, que você já veio preparado para entrar no ensino superior. Exatamente. Já foi na fase de transição, né? Tinha acabado de encerrar o ensino médio e já estava em transição para o ensino superior. Mas você chegou a fazer o vestibular aqui ou você fez Enem e entrou via SISU? Eu fiz o Enem, entrei via SISU, mas já tinha ciência de que eu viria para Dourados, então já selecionei É, universidades daqui, na época. tá. E sua formação foi toda até chegar na universidade em escolas públicas ou você passou tempo em privadas? Como foi? É um caso bem peculiar, professor. Eu estudei tanto em escolas públicas quanto privadas e eu estudei em cerca de 7 escolas antes de entrar na universidade. Aham. Sempre em São Paulo. Todas em São Paulo. Capital mesmo? Olha, estudei em Osasco, estudei em São Paulo capital e em Barueri também. Ah, tá. Que legal. Então você foi criado na Grande São Paulo aí, Isso. né? E aí veio para Dourados. Bacana. Acredito que foi um choque também, né? Por conta da. Não só pela
distância de um grande centro, mas Dourados é uma cidade bem menor, né? Hoje 240 mil habitantes, para quem não conhece, né? É a segunda maior cidade do estado, mas o estado traz bastante peculiaridades, né? Então você deve ter sentido isso quando você veio. A gente costuma, assim, sempre comentar com quem não conhece, né? O estado do Mato Grosso do Sul tem aí quase 3 milhões de habitantes, talvez tenha passado disso, faz um tempinho que eu não vejo, mas era de 2,5 a 3 milhões de habitantes. Se você pegar a população da Grande Campinas, ali, Campinas, Limeira, o entorno ali, dá 3 milhões. Então, é uma população que está numa área, né, do estado toda, é uma área, uma população da Grande Campinas que está aqui esparramada em um estado que tem aí uma área quase que da Alemanha, por exemplo, né? Então, é um negócio. E o rebanho bovino que temos no estado chega a ser quase 10 vezes a população. Então, nós temos muito mais gado do que gente aqui, né? Essa é uma outra coisa curiosa. Em 79 municípios esparramados, aí temos municípios de 8 mil habitantes, 10 mil habitantes, né? Essa é a nossa realidade. Então, eu acredito que quando você vem para cá de um grande centro, deve ter um choque, né? Eu não vim de um tão grande centro, já notei a diferença, né? Eu acho que é normal todo mundo que vem. E essa adaptação foi difícil, Kaique, quando você chegou aqui, não pela universidade ou pela educação, eu digo, mas a adaptação no local foi complicado? Como foi? Professor, no começo foi um pouco estranho para mim, exatamente pelos pontos que o senhor comentou. Até algo que acho que não é tão falado, mas me incomodou bastante na época, era a questão do som, porque lá em São Paulo dificilmente tem silêncio, né? Então você fica Aham, acostumado com o som dos carros passando na rua o tempo todo, né? E aham. inicialmente o silêncio era até um pouco perturbador. Aí chega num ponto em que você se acostuma e depois de determinado tempo você passa a apreciar algumas coisas que Dourados tem também que diferem um pouco das cidades de São Paulo. E, bom, em geral, acabei prezando por essas qualidades no final das contas. Não, com certeza. Aí acorda porque está muito silêncio, né? À noite, né? Acorda pelo silêncio, não acorda pelo barulho. Eu Uhum. também tinha isso quando cheguei aqui. E outra coisa que me chamou a atenção, o dia é muito longo. Eu fazia um monte de coisa e chegava tarde em casa ainda era 5 e pouco da tarde. O dia ainda estava lento, era um negócio muito estendido. Mas isso me fez pensar que talvez aquilo seria o mais correto e mais adequado até para a saúde, porque o dia passava muito mais tranquilo, um dia era comprido. Hoje eu não tenho mais essa mesma sensação, mas quando eu cheguei aqui eu tinha a sensação de um dia longo, muito longo, Uhum. que é bom. Mas vamos lá então. E aí você chegou aqui com essa mudança, vem aqui para o estado de Mato Grosso do Sul, vem para cá e vai para o curso de engenharia física, que com certeza é uma novidade para todos, né? E como que você conhece? Você já conhecia esse profissional ou do que você viu que tinha disponibilidade aqui foi o que te chamou a atenção? Então, na verdade, eu sempre tive muita tendência para a área de exatas, né? Só que eu não tinha uma definição exatamente do que me seria interessante. Inclusive, na época, eu considerava até medicina, hoje eu vejo que não é exatamente o meu perfil. Uhum, E minha mãe também estava bem curiosa a respeito do que eu escolheria, ela chegou a sugerir, olha, tem essa engenharia física, dá uma olhada. E quando eu pesquisei a respeito do curso, muito me interessou, porque eu sempre tive um afeto muito grande pela física e uhum, tinha muita vontade de vê-la aplicada também. Então, gostava muito da engenharia. Ver que o certo. curso conseguia juntar vários desses fatores me chamou muita atenção na época. Uhum. Legal, legal. E essa expectativa criada antes do curso, quando você começou a cursar, ela foi se concretizando? Ou teve alguma surpresa diferente para melhor ou para pior? Que você lembra alguma coisa, assim, um momento marcante nesse sentido? De fato, se concretizou, só que acredito que é um processo de amadurecimento, porque quando a gente sai do ensino médio, a gente não tem uma visão tão correta do que é a universidade, né? Então, eu diria Uhum, que nos meus primeiros 2 anos eu fui até excessivamente tranquilo, porque eu definiria como ideal hoje, porque achava que o ideal era apenas tirar notas boas e de resto não precisaria me preocupar tanto, porque seria o suficiente. Mas com o tempo
fui vendo que, na verdade, dentro das disciplinas há um aspecto muito maior do que o que pode ser passado dentro de uma aula, fui me interessando pelas ramificações, então acredito que a essência da engenharia física para mim foi o conceito de aprender a aprender e, consequentemente, me aprofundar nesses tópicos, porque é um curso que ele te dá muitas linhas bem fundamentadas, e você consegue se aprofundar nelas, né? E a partir do terceiro ano de curso, mais ou menos, eu comecei a enxergar essa vantagem e acionar os principais tópicos que eu queria edificar para formar a carreira futuramente. Tá. E como que foi esse insight, esse momento? Assim, como que você percebeu isso? Que poderia explorar um pouco mais, né? Eu estou entendendo que você percebeu que poderia aproveitar um pouco mais do que o curso poderia lhe oferecer, né? Como que você teve essa percepção, essa Então, ideia? o Guilherme teve uma participação interessante nisso, porque Guilherme, o que nós entrevistamos aqui, Guilherme Macedo? Macedo, é ele Aham, mesmo. tá. Eu tinha muita confiança de que, indo bem nas disciplinas, eu teria aprendido o assunto, né? Então, não via motivo para me aprofundar muito nos temas e nem dedicar tanta energia, porque sentia que já sabia de alguma coisa, de forma muito Aham. errônea. E o Guilherme, uma vez dialogando comigo, decidiu brincar um pouco com isso e jogar alguns tópicos bem mais avançados do que o que eu tinha visto na época. Eu estava bem no começo do curso. E aquilo me instigou a pensar, olha, era mecânico o assunto. Eu posso talvez passar um pouco mais do que a minha intuição permite, porque eu confiava muito que a intuição já daria algum tipo de direcionamento. Mas Aham. faltava muito arcabouço em alguns tópicos, né? Certo. Então, aquilo me instigou a me aprofundar em algumas outras questões, buscar histórias também de outros personagens. Na época eu comecei a ler muito sobre Feynman, sobre história da física, me interessou bastante. E aí fui vendo que existem vários leques que me chamariam mais a atenção se eu me aprofundasse neles e, naturalmente, fui tentando me aprofundar em alguns tópicos que me chamavam mais a atenção na época. E teve alguma disciplina ou um conjunto de disciplinas mais especificamente que te chamava mais assim o gosto, o interesse ou não? Eu sempre gostei muito das disciplinas voltadas à mecânica clássica, mecânica 1, 2. Sempre gostei muito, na verdade, da coletânea do Moisés como um todo. Então, gostava da física básica inteira. Teve uma época que eu gostei bastante das disciplinas de eletromagnetismo. Eu tive várias fases na universidade em relação às disciplinas, mas de todas, Legal. assim, eu acho que a que eu mais me afeiçoei foi mecânica clássica. Uhum, uhum. E em termos de dificuldades, você teve alguma nesse período, em termos de disciplinas, assim? Como foi? Eu acho que o principal foi em questão de amadurecimento em vários pontos. Foi uma Uhum, das principais questões que eu senti que eu tive que aprender no curso. Em termos de disciplina, eu acho que eu coloquei muito na cabeça que seria divertido lidar com situações novas. Então, a partir do segundo ano, mais ou menos, quando eu comecei a tentar me aprofundar um pouco mais e aparecia uma disciplina mais difícil, aquilo me tornava uma pessoa mais determinada a aprender aquilo. Então, naturalmente, pode ser que tenha sido difícil, mas na época, por ter sido algo que me interessou, não foi algo forçado. Não uhum. vejo como um peso na minha memória. Legal, bacana. E durante o período da universidade, então, o seu envolvimento com os alunos, os demais, né, do curso, você mencionou há pouco aí a importância do Guilherme, até para te abrir os olhos de certo modo, né? Com os seus colegas de turma mesmo assim, você teve um bom relacionamento, você explorou também este lado para poder superar alguns obstáculos do curso? Como que é? Você era mais independente, estudar sozinho? Como você fez? Na verdade, eu tive muitos bons amigos no curso e cada um tinha um perfil diferente, né? Então, foi um dos pontos que me ajudou a abrir um pouco a minha visão. Inclusive, um outro colega meu, Brian, ele tinha muito gosto pela área de programação. Em determinado momento, ele me deu um curso de ciência de dados não, de introdução ao machine learning. E aquele curso também foi um direcionador na minha carreira, porque eu percebi que era um assunto que juntava várias coisas que eu gostava e decidi me aprofundar nesse tema. Então, foi através das pessoas que eu acabei encontrando os tópicos que moldariam a minha carreira em algum momento, né? Uhum, uhum. E se ele te deu um curso que é fora da sala de aula, quer dizer, num outro momento, ou era um mini curso, é um projeto dele? Como é que foi Era um isso? curso online. Ele achou que seria interessante eu fazer aquele curso. Aí ele comprou e Ah, me tá, deu. online, entendi. Aí você fez o curso. Fiz.
Isso já era na época da pandemia, então, Na provavelmente. época da pandemia, Ah, 2020. que legal, que legal. E já falando da pandemia, foi um pouco, assim, desafiador, né, para todos, né? Tem alguma lembrança desse momento, alguma coisa que te marcou mais para superar isso? Eu me lembro do começo dos boatos da pandemia na Europa. A universidade ainda estava presencial no começo de 2020. Uhum, E a gente imaginou que poderia chegar no Brasil, mas a gente não tinha certeza de quando chegaria. é, E quando chegou, realmente foi um choque, porque a gente imaginou que seria algo curto, foi se prolongando, prolongando, até que em determinado momento a gente não tinha mais ciência de quando que a gente conseguiria voltar ao presencial ou algo do tipo, né? é, Durante a pandemia, não tenho nenhuma memória necessariamente trágica, tivemos algumas preocupações. Minha mãe, ela tem alguns problemas pulmonares desde que ela nasceu, né? Então, foi uma época de bastante cuidado, mas graças a Deus a gente não teve nenhuma história crítica nesse período. uhum. Ah, que bacana, que bom. É um momento que todos passaram, alguns querem esquecer mais rapidamente, é, outros vão fazer, isso vai fazer presente por muito tempo ainda na vida, né? Mas nós superamos muitos desafios juntos, né, na época da pandemia, principalmente nós no trabalho, né, tendo que correr atrás de passar o conteúdo remotamente, criando as salas de aula, aquela loucura, coisa que a gente nunca tinha feito, e convidando os alunos para entrar na sala para falar, e muitos não tinham câmera, não ligavam a câmera, quer dizer, aquelas coisas que todos passaram. Realmente, um desafio. Passamos, né? Estamos já em outro momento. E me diga uma coisa, aí você chegou no final, já na época de estagiar, você já tínhamos passado esse momento, né, pelos anos aí, e você já estava prestes a fazer, então, o estágio, quando talvez nós já estaríamos voltando, né, para a atividade presencial. Como é que foi isso aí? Esse foi o momento mais crucial, na verdade, para mim, porque eu tinha me candidatado ao estágio do CNPq na época e, e tinha começado a namorar simultaneamente. Ah, tá. A E namorada aqui de Dourados. daqui de Dourados, inclusive, tem uma loja aqui na cidade, né? Hum, E naquela época eu decidi que ia me casar com ela, pedi ela em casamento, e uhum. na mesma época veio a aprovação do CNPq. Só que Ixi, ela já tinha toda a vida estabilizada aqui nesse sentido, loja aqui e tudo mais, eu pensei, eu não quero sair daqui agora, porque eu gostei muito da cidade, eu não vejo motivo nem para mim nem para ela, por mais uhum. que pareça uma oportunidade interessante, né? Então, Sim. nesse meio tempo, eu havia conseguido um estágio na Inflex, aqui na cidade, foi um estágio na área de IoT, onde eu Uhum. consegui aplicar conceitos de ciência de dados diretamente na indústria, o que foi algo muito benéfico para mim em determinados pontos, os quais eu já Mas a posso empresa citar já trabalhava com isso ou você chegou para implantar alguma coisa nesse sentido? Ela já tinha expertise nisso? em partes. Um colega meu, veterano, o qual eu não conheci durante a graduação, o Youssef, trabalhava lá já, Uhum. e ele já trabalhava com IoT. Então, desenvolvendo dispositivos, utilizando microcontroladores para captar informação das máquinas, automatizar processos. Um forte bem profundo em automação e eletrônica, sabe? Uhum. E quando eu cheguei lá, eu me propus a implementar algum sistema mais voltado à inteligência artificial, visão computacional, coisa que não tinha. Tá. E dessa forma eu consegui entrar para esse estágio na época. E, bom, num curto período, em julho, né, eu comentei que eu noivei. E Uhum. em julho, já pensando no noivado, eu falei pro meu chefe, olha, eu quero ser efetivado, né? E na época, Quanto tempo depois? depois de noivar, Não, que você chegou e que para você pedir a efetivação. cerca de 3 meses. Tá, tá. Mas porque eu sabia que eu estava entregando um bom serviço, e aí eu mostrei a carta de aprovação do CNPq, não tinha nenhuma pretensão de ir, mas eu tentei usar como barganha e funcionou na época. Claro. E você, desculpe te interromper, e lá no estágio, na Inflex, você estagiava todos os dias da semana?
Eram todos os dias da semana. Eu aproveitava que já tinha cumprido praticamente todas as disciplinas. Tinham, acho que, 2 tardes na semana que eu ia para a universidade. E era Aham. só no primeiro semestre. Legal, legal. E eles, então, a Inflex, o Yusuf estava lá ou já tinha saído quando você foi estagiar? Nós trabalhamos juntos. Inclusive, o tempo Tá. todo que eu fiquei lá, eu trabalhei junto com o Yusuf. E antes dele, com certeza, tivemos outros, porque eu lembro que foi uma das primeiras empresas que receberam os nossos estudantes para estagiar, né? Então, é uma empresa parceira aqui da universidade. Mas vamos lá, então. Continua esse momento do estágio, por favor. Eu estou te perguntando porque, lembrando que a nossa conversa é para que os acadêmicos de hoje possam entender como que foi a história. Então, por isso que eu estou te perguntando alguns detalhes assim, que é para eles entenderem como foi o processo, tá bom? Com certeza, fique aberto a perguntar, professor. Então, nesse quesito de estágio, foi um intervalo de tempo muito curto para mim. Na verdade, me lembro de conhecer a empresa, de começar algum processo de adaptação e logo em seguida já solicitar a efetivação. E, bom, dadas as circunstâncias que eu comentei, fui efetivado. Na época, me dei muito bem com o chefe, me dei muito bem com o Yusuf. Foi uma empresa muito bacana para adquirir experiência, porque eles tinham uma mente muito aberta a testes, prototipagem, inovação. Então, foram vários projetos voltados à extração de informação de equipamentos industriais, a IoT, então você pegar alguns dispositivos e implementar em equipamentos que não tinham esses dispositivos anteriormente. Cheguei a trabalhar com alguns projetos de visão computacional para inferência de qualidade de processos. Então, tive experiência com várias etapas da parte de ciência de dados ali dentro da empresa. Trabalhei tanto na engenharia de dados, na transformação, aquisição, no deploy dos dados, um pouquinho na parte, então, de MLOps ali dentro, né? Foi quando eu comecei a me adequar. Era uma área que eu já tinha bastante segurança de iniciar, porque no meu TCC eu busquei um pouco a respeito desse tema, né? Na época eu havia solicitado o tema relativo a desenvolvimento de um braço robótico que praticava mimetismo na época, sabe? Então, Uhum. na prática, o braço deveria simular o movimento que eu fizesse com o meu braço através da imagem que ele ia receber. Só que Uhum. o controle do braço robótico era um microcontrolador, então eu já estava praticando a relação entre componentes e sistemas de inteligência artificial na época, o que acabou sendo bem importante nas etapas posteriores que eu vou comentar em relação à carreira. Tá. Você está usando as siglas, né? IoT? IoT. Isso. Seria interessante você dizer para os colegas aí que estão estudando o que significa isso. IoT é Internet of Things, né? Então a ideia seria você conectar equipamentos os quais você consegue ter um contato físico, né? Dispositivos mesmo, à internet, ou em geral você conseguir transmitir essa informação de forma que diversos dispositivos consigam se comunicar e serem mais eficientes dessa forma, né? Uhum. Isso dentro de uma empresa é tudo de bom, né? Sim, em vários aspectos. Você consegue prevenir falhas, você consegue otimizar processos, você consegue fazer previsões de entrega dentro da empresa. Em vários aspectos é bem relevante. E nesse período lá do estágio, você teve algum sucesso nesse desenvolvimento, nessa contribuição que foi marcante, assim, que foi legal, um passo pelo menos de contribuição da sua atividade no processo? Sim, sim. Na verdade, junto com o Yusuf, desenvolvemos alguns dispositivos bem legais lá dentro. Alguns foram até aderidos por algumas outras companhias que prestavam serviço para a Inflex, né? Em termos gerais, conseguimos, por exemplo, extrair informações em tempo real das máquinas para que o gerente, o Devani, conseguisse verificar em tempo real quando as máquinas apresentassem algum problema durante o processo e conseguisse já direcionar a equipe de manutenção de forma ágil. Lá dentro também desenvolvi um dispositivo para verificar os alvéolos de um cilindro chamado de anilox. Basicamente, a Inflex ela utiliza o anilox para fazer as impressões flexográficas nas embalagens. O anilox ele tem algumas
microfissuras chamadas de alvéolos, que são responsáveis por armazenar a tinta e distribuir de forma uniforme sobre os plásticos, né? Uhum. E caso esses alvéolos fossem danificados de alguma forma, a pintura seria comprometida em vários aspectos, né? Porém, esses alvéolos eles não são visíveis a olho nu. E esses cilindros são extremamente caros, né? Então, desenvolvi um dispositivo que era conectado a um microscópio, tinha uma câmera conectada a um microscópio, e é um conjunto de servomotores, né? E o dispositivo ele fazia a varredura do cilindro e verificava se existiam fissuras, se existiam alvéolos entupidos e se era necessário uma lavagem ou até a mesma troca daquele cilindro. O cilindro, você fala o cilindro que estaria enrolado o plástico da embalagem? No processo de impressão flexográfica, né, tem aquelas grandes máquinas que são responsáveis por fazer impressão de uma grandíssima quantidade de embalagens em tempo real. E nessas máquinas tem aquele cilindro que é responsável por transferir a tinta para a embalagem, né? Esses são os cilindros de anilox. Ah, tá, tá. E esse microscópio acoplado ficaria nesse cilindro? Fica à parte, para o pessoal da À manutenção parte. utilizar o equipamento e verificar se o cilindro está em boa qualidade para que possa ser utilizado novamente. E isso já existia? Não, foi uma ideia, foi um teste que a gente fez lá dentro. Uhum. A gente chegou até uma versão beta, funcionou bem, só que acabei mudando da Inflex antes de efetivamente lançar a versão final desse produto. Uhum. E quanto tempo você ficou na Inflex? Em torno de 1 ano e 2 meses. Efetivado ou contando todo o tempo, desde quando você Contando todo chegou? o tempo. Considerando só o tempo de efetivação, em torno de 10 meses. Tá. Bom, se deu esse tempo porque você então encontrou, teve outras vontades de mudar um pouco de área, é isso? Então, lá dentro da Inflex, fazendo esse tipo de serviço, eu acabei tendo contato com várias pessoas. Dentre essas pessoas, algumas ligadas ao ramo de desenvolvimento para o setor agrícola, que muito me Uhum. chamava a atenção, porque a Inflex, por mais que tivesse essa visão direcionada à tecnologia, não era uma empresa de desenvolvimento de tecnologia e não priorizava, na época, o desenvolvimento desse tipo de dispositivo, por mais que incentivasse muito em diversos Sim, aspectos, né? sim. E essa pessoa entrou em contato comigo e disse que eu seria muito relevante para um projeto que ele tinha na época e que, caso fosse do meu interesse, eu poderia sair da Inflex e trabalhar junto com ele para desenvolver um sistema de pulverização autônomo, né? Tá. Então, espera lá. Antes da gente ir para este novo ramo, né, se você aceitou ou não, deixa eu só voltar ainda, porque ainda o estágio ele está sendo a vinculação do seu momento da universidade para a atuação mesmo efetiva profissional. Porque você acabou atuando profissionalmente, sendo contratado pela empresa, sem ainda ter sido formado, não é? Isso. Pelos meses. E essa contratação, então você não foi contratado como engenheiro físico, provavelmente. Não, e isso é um ponto relevante, porque hoje no mercado, acho que ninguém sem bons contatos sai contratado como engenheiro, mesmo com diploma. Isso aí está sendo a realidade, acho que geral. Aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, antes da gente continuar, durante o período na universidade, você explorou as oportunidades de iniciação científica, ou extensão, ou atividade outra, para além do estágio complementar, alguma outra atividade nesse tipo? Fiz iniciações científicas, né? Inclusive, com o professor Luiz Humberto na época, né? Na verdade, eu estava auxiliando a Marileide, o Marlon, em Uhum. determinados momentos da pesquisa deles, na parte de espectroscopia espectroscopia de indução atômica. Uhum. O LIBS, Emissão né? atômica induzida por laser. Indução, isso, Espectroscopia de emissão atômica induzida por laser. que era o Libs que tinha chegado. Para quem está Isso. assistindo, a Marileide e o Marlon, que você comentou, talvez o Marlon já estivesse fazendo um pós-doc, a Marileide também, os dois acho que pós-docs, né? A Marileide é egressa do nosso programa de pós-graduação em recursos naturais, o Marlon é egresso aqui da UFGD, da entomologia,
e eles estavam trabalhando, sim, para detecção de metais ou algum elemento via LIBS. A gente estava Isso. implantando no nosso laboratório, começando a trabalhar com essa metodologia. E aí você, então, trabalhou, durante a sua iniciação científica, mais ou menos nessa linha, junto com eles. Isso. Dando suporte para eles na pesquisa. Legal, que bom. Então, você explorou bem essa parte, isto também a sua experiência no estágio, com o curso que você fez. Eu queria que você tentasse dizer para nós se o conjunto de atividades que você desempenhou ao longo desses 5 anos aí, como que você vê este conhecimento sendo convertido na sua prática profissional desde o do estágio, antes de você ir para essa segunda empresa. Excelente. Bom, eu vou começar pelas monitorias, na verdade, porque foi o primeiro contato que eu tive com algo diferente na universidade. Eu acho que eu peguei cerca de 5 monitorias durante a graduação. E, bom, foram momentos em que tive a oportunidade de me aprofundar um pouco mais nas disciplinas de uma forma diferente. Eu gostava muito de utilizar as monitorias para tentar criar situações diversificadas ali para apresentar para os meus colegas, para que a gente exercitasse o conteúdo, né? E dessa forma não me ativesse apenas aos exercícios já propostos pelos livros. Então, para mim foi uma época boa para tentar sair um pouco da repetição e flexibilizar um pouco o conhecimento, e dessa forma ele fixa melhor na nossa cabeça, né? Legal. Em seguida, a iniciação científica foi o primeiro contato que eu tive com pesquisa, inclusive na época era do meu interesse seguir carreira acadêmica. Uhum. Então, foi algo que mudou, inclusive, no último ano também da graduação. Uhum. Aquela decisão que eu comentei entre CNPq e ficar aqui em Dourados foi basicamente uma decisão entre seguir carreira acadêmica ou não. Uhum. E na iniciação científica, eu tive muito interesse pelo projeto em si, em especial pelo fenômeno que me chamou muita atenção na época. Eu era calouro quando comecei a participar desses estudos, então eu achava fascinante o conceito de conseguir detectar os materiais de determinados compostos ali, com base na emissão. E o Uhum. equipamento, na verdade, também era um equipamento que eu tinha muita curiosidade sobre como ele realmente funcionava. Uhum. Em termos gerais, foi algo que me abriu as portas para questionar também como seria a carreira acadêmica e o tanto de coisa que eu poderia ver dentro dessa área. Me abriu bastante os olhos. E Uhum. também a questão de metodologias, né? Porque às vezes a gente chega muito afoito já imaginando que a pessoa chega lá, coloca a amostra e já tem o resultado, né? E a gente vê que existe um passo a passo por trás para que a gente consiga bons resultados. Existe um processo de calibração, existe um processo de desenvolvimento da amostra. Então, em termos gerais, a gente acaba se acostumando com o passo a passo das coisas. Foi onde eu Uhum. comecei a ter mais contato com o Guilherme também na época, que foi uma pessoa que me ajudou bastante. Uhum. E o estágio, ele foi um contato mais profissional mesmo. Então, dentro do estágio, eu comecei a ter contato com um mundo bem diferente da universidade, onde você aprende coisas que você, em geral, tende a não ver no dia a dia da universidade e vice-versa, né? Uhum. E no estágio eu tive a oportunidade de exercitar o conteúdo que eu havia visto na universidade. No estágio eu tive a oportunidade de exercitar o conteúdo que eu tinha visto na universidade de formas que eu não imaginei que eu exercitaria. Por exemplo, na parte de eletrônica. Chegavam situações em que, por exemplo, eu estava trabalhando com microscópio e ele não tinha a resolução que eu precisava, e eu tinha uma câmera à parte que tinha a resolução que eu precisava e tinha a capacidade de se comunicar com o microcontrolador que eu estava utilizando, né? E eram dois componentes diferentes e eu não via muita relação entre eles, mas aí conversando com o Yusuf, ele me mostrou que dava para juntar os dois, fazendo conexões ali nos circuitos e fazendo dispositivo só. E aquilo me abriu a mente, né? Várias coisas desse tipo foram se aperfeiçoando e o que era muito teórico acabou se tornando mais prático, né? No dia a dia é natural ver alguma situação como essa, entender como relacionar, como utilizar esses componentes com mais naturalidade. Então essa foi a relevância do estágio para mim. Uhum. Então, eu vejo que ao longo do curso você esteve sempre atento, né? Quer dizer, aberto às possibilidades. Você passou aí por iniciação científica, pensando numa carreira acadêmica, e depois no estágio, aparentemente foi uma outra
mudou um pouco, mas não deixou de fazer prática do conhecimento, né? Ou engenhar, ou ali trabalhando durante o período que você ficou na Inflex, aparentemente ainda você manteve o estudo ainda pleno, né? Com certeza, para fazer o que você fez na Inflex, você foi se debruçar em ler, conhecer ou juntar os seus conhecimentos, como você acabou de relatar. Isso eu acho que é fantástico, que a gente tem visto aqui com todos que tenho conversado, é natural que isto aconteça mesmo, né? Porque você tem, na verdade, um conjunto de conhecimentos, mas quando você chega na prática, você tem que ver como que aquilo tudo pode ir se juntando, se comunicando e fazendo as coisas acontecerem, né? Eu acho isso legal, essa experiência que você também reporta aqui, como outros colegas também já comentou nas entrevistas anteriores. Aí o seguinte, Kaique, eu queria que a gente falasse um pouquinho, se fosse possível, né, essa conexão que você já falou aí da, da conexão da academia com a carreira profissional, e você estava começando a falar, quando eu te interrompi, da sua saída para a Inflex para ir para uma outra empresa, a convite, mais voltada para o agronegócio, alguma coisa assim, né? Vamos, então, entrar nessa nova etapa da carreira. Como é que foi isso? Você já falou que recebeu o convite. O que era especificamente para ser feito? Na época, eles estavam com um projeto de um pulverizador inteligente. Então, na prática, hoje em dia, quando o pessoal vai executar um tipo de plantio, eles precisam passar o pulverizador para que as ervas daninhas não afetem muito o cultivo deles, certo? E esses herbicidas tendem a ser muito custosos, porque a área na qual eles são pulverizados é uma área muito grande, então necessariamente tem uma quantidade muito grande de herbicida que é utilizado nesse processo e o custo é extremamente elevado, até mesmo para os grandes agricultores é uma parcela relevante do seu fluxo de caixa. A ideia seria um pulverizador que tinha câmeras acopladas a ele, né? E essas câmeras detectavam a erva daninha e liberavam o herbicida apenas sobre a erva daninha durante o caminhar do pulverizador ali, né? Então foi um projeto bem multidisciplinar, porque tive que trabalhar tanto na parte mecânica, quanto na parte de automação, quanto na parte de software, inteligência artificial, inclusive esse foi o diferencial que me abriu porta para esse projeto, porque sistemas embarcados com inteligência artificial são relativamente raros no mercado em termos de projetos personalizados, sabe? A inteligência artificial, em geral, exige um hardware mais potente. Quando você tenta colocar esses sistemas em um hardware mais enxuto, necessariamente você tem que utilizar mais da matemática pura do que você utilizaria no computador, onde você consegue abstrair mais com o uso do software, né? Uhum. E você tem que utilizar de diversos artifícios para que você consiga trabalhar com isso em tempo real, especialmente quando se trata de imagens, né? Uhum. Então, em todos os aspectos, foi um projeto bem desafiador. Era para pegar um software que deveria funcionar em um hardware mais custoso e fazer ele funcionar em um hardware bem enxuto para que eles pudessem escalar de forma eficiente esse produto. Uhum. Inclusive, nessa época eu ouvi uma frase que o João Nodari comentou também no podcast que eu achei interessante. Falaram que o engenheiro físico é diferente porque é muito flexível a diversas áreas, né? Então, você conversa com o engenheiro mecânico, você consegue abstrair o que ele falou e trazer para o seu projeto, você consegue conversar com o pessoal que está na parte de pneumática, você consegue conversar com o pessoal da parte de software, você consegue trabalhar com todos os setores ali e com uma boa sinergia, né? Uhum. E dessa forma fomos desenvolvendo esse projeto e apresentamos ele na Showtech aqui do Mato Grosso do Sul, que é a maior feira agrícola do estado, né? E Uhum. na Showtech não apresentamos apenas esse projeto, mas também utilizamos um contador de visitantes baseado em visão computacional para que o pessoal da feira conseguisse extrair informações e apresentar no site deles depois. Então, o próprio sistema utilizado pela Showtech foi a gente que fez também na época.
foi um evento bem interessante. O produto foi apresentado, era só um protótipo, né? Não sei como foi o decorrer após isso, porque depois dessa oportunidade eu tive mais alguns contatos que me chamaram para desenvolver projetos para a indústria, dessa vez casos como JBS, Aurora, etc., né? E nessa época eu comecei a utilizar mais dessa parte de automação mesclada com inteligência artificial, em especial para extração de KPI de funcionário, extração de informação de produtividade. Foi uma época que eu trabalhei de forma autônoma e foi muito interessante. Até visei na época, talvez, empreender nesse ramo. Porém, a gente chega num ponto-chave para mim, porque quando se trata de equipamentos industriais, existe um processo necessário que é o de desenvolvimento, validação, reajuste de desenvolvimento, reajuste do protótipo, validação e, como já foi citado, o Mato Grosso do Sul não é um dos estados mais industrializados do Brasil. Consequentemente, exigiam muitas viagens na época, então eu saí muito do estado nessa época para desenvolver esses projetos e em determinado momento se tornou um pouco cansativo para mim. Fiquei nesse intervalo todo, né, da saída da Inflex até o encerramento desse ciclo, fiquei cerca de 2 anos e meio desenvolvendo esses projetos e em determinado momento se tornou um pouco cansativo para mim, não tinha muito apreço pelas viagens constantes e decidi transicionar de área. Então, antes de eu entrar nesse próximo tópico, o senhor tem alguma pergunta a respeito dessa etapa? Tenho sim. Eu quero entender primeiro lá do dispositivo para perceber a erva daninha lá. Era uma imagem fotográfica mesmo, que é acoplado a plantadeira ou a pulverizadeira, a máquina que jogava o produto, é isso? Então, eu estava utilizando uma câmera TOF, né? Então, era similar àquele sistema de lidar dos veículos autônomos, um pouco mais simplificado. TOF é Time of Flight, então, basicamente, contabilizava o tempo da ida e da volta dos fótons, né? Para que conseguisse mensurar a distância entre a câmera e os objetos. Então, eu tinha uma imagem tridimensional obtida por essas câmeras, e através dessa imagem tridimensional, o algoritmo conseguia predizer qual tipo de erva daninha era aquela, e no final do processo de pulverização, ele conseguia informar ao agricultor quais eram as ervas daninhas mais incidentes ali na plantação dele. Mas por semelhança, é morfologia de folha? Então, existem processos de análise morfológica para o tratamento da imagem tridimensional, porém, na prática, para uma predição mais eficiente, foram utilizadas redes neurais convolucionais, então foi aquele processo, né? Kernels de convolução. Após os kernels de convolução, vem as outras camadas, vem a camada de pooling, a camada de flat lá no final, e a gente passa pela rede neural densa para fazer a predição. Eram redes relativamente simplificadas para que a gente conseguisse fazer a predição, porém era importante utilizar as redes neurais convolucionais porque elas garantiam uma generalização mais eficiente do que eu conseguiria com técnicas de morfologia, por exemplo. Tá. Mas isso aí, o processo de pulverização era feito com drone? Não, era no próprio pulverizador mesmo, aquele pulverizador agrícola, com várias saídas. Que vai acoplado a um trator e Acoplado a um trator. Na verdade, não necessariamente vai acoplado a um trator, tem os equipamentos de pulverização que já são unificados, tem os que são com trator também, mas em geral a gente trabalhou só na parte que vai acoplado ao trator mesmo. Tá. E aí isso ficava, fazia a identificação no momento de já fazer o lançamento do produto, ou ele fazia a primeira identificação e depois uma corrida para identificar e depois vir lançando o produto? A câmera, ela ficava um pouco à frente dos bicos, né, de pulverização. Então ela detectava primeiro, só que pela velocidade, a detecção ela era pouquíssimo antes da passagem da erva daninha pelo bico. Então tinha que ser quase instantâneo. Detectava, já acionava o bico e pulverizava. Mas, no caso, a planta que queria preservar já tinha nascido ou só tinha a erva já daninha que já estava, ela saía primeiro, já nascia primeiro e crescia primeiro? Então, só a erva daninha, né? Primeiro a erva daninha e depois viria o plantio, no caso. Primeiro passaria o herbicida sobre as ervas daninhas e depois o plantio.
Mas o herbicida era sempre o mesmo, para qualquer erva daninha que tivesse, né? Era o mesmo. Era só saber se estava mais numa região ou menos, é isso? Então, em geral, o pessoal usa muito glifosato, mas existem outros tipos de erva daninha que são mais resistentes ao glifosato, então isso varia um pouquinho. Tá, Mas mas não podia fazer opção na hora, já estava com os tanques carregados com um tipo, né? na hora não, mas adquirindo as informações, no final do processo ele poderia fazer uma análise, caso fosse interessante, que possivelmente não seria, ele trocaria o glifosato. Mas aí ele registrava por GPS a localização de registro de imagens, alguma coisa assim? Tipo um georreferenciamento? Não, não era utilizado georreferenciamento ali naquele momento. A gente estava mais focado na contabilização das ervas daninhas, né? Ah, tá. Contabilizar e também identificar e jogar o produto. Exatamente. Controlava o esguicho, quanto lançaria. É essa a ideia. Controlava quanto lançaria e armazenava informação da erva daninha que foi detectada no banco de dados. E isso deu sucesso, então, depois de pronto, a empresa comercializou isso ou usou próprio para ela? Foi de uso próprio? Então, o protótipo foi bem, só que na época a gente não estava com um orçamento para desenvolver o projeto inteiro. E na feira, naquele momento, o protótipo não tinha sido vendido. Então, não sei se hoje eles deram andamento nesse processo, né? Mas até aquele momento, o sucesso mesmo foi o protótipo. Após isso, o projeto ficou para a empresa, né? O software ficou para eles, a estrutura ficou toda para eles. E isso chegou a ser patenteado ou a empresa não tem interesse disso? Isso eu não sei, isso foi uma decisão deles. Você trabalhava para a empresa, né? Eu desenvolvi o sistema para eles na época. E Então, é eles uma empresa daqui da região ou é multinacional, alguma coisa assim? é uma empresa regional que tinha já alguns dispositivos próprios comercializados aí com alguns agricultores, porém eles estavam querendo algo um pouco mais impactante para conseguir escalar o negócio de forma mais rápida na época, né? Então decidiram investir Uhum. nesse projeto, mas realmente a ideia era primeiro desenvolver um protótipo e ver mais ou menos qual seria o impacto no mercado, medir mais ou menos a temperatura para verificar se compensaria investir mais depois ou não, né? Tá, tá. E esse protótipo em si, como era o estágio dele quando foi para a feira? Ele existia ali, era demonstrado, fazia demonstrações de funcionamento, como que é? Existia, tinha um servomotor no centro que controlava uma mesa circular. Essa mesa rotacionava, ela tinha as ervas daninhas em cima dela, né? Tinha Uhum. terra e as ervas daninhas, né? E em cima tinha um braço de pulverizador, Para simular tinha o trator, né? Assim, para simular do trator. Só que aí, ao invés do braço andar, né? Como seria no caso de um sim, trator, sim. a Era a mesa, base. A mesa girava. exatamente, a mesa girava. Então a câmera detectava a erva daninha e quando a erva daninha passava, o pulverizador acionava. Se você colocasse a mão, ele não acionaria. E por aí vai. O pessoal conseguia testar e validar o funcionamento dele. Tá. E dava para testar no protótipo diferentes ervas daninhas também ou não? Então, naquele protótipo em específico, a gente tinha uma base de dados bem ampla, então, sim, em termos gerais, as mais convencionais ele conseguiria detectar, a não ser que colocassem algo ali muito específico fora da nossa base de dados, né? Sei, sei. E só desculpe, eu já te perguntei isso. Não era por detecção morfológica, não era por inspeção morfológica da erva daninha, da folha. No Banco de dados, conceito eu digo. mais puro, é uma análise morfológica, mas quando a gente entra na parte de visão computacional, a gente tem as técnicas de morfologia, que são técnicas em que você utiliza kernels, por exemplo, você utiliza algumas matrizes para detectar características morfológicas da imagem, né? E tem as técnicas que são de deep learning, que elas têm uma etapa de morfologia, que é a etapa da convolução, que tem os kernels de convolução que passam pela imagem, certo? Porém, tudo se encerra numa rede neural densa. Então, na prática, existe a etapa morfológica, porém, a etapa principal, nesse caso, ela depende da rede neural. Tá. É um problema, um interesse tecnológico de uma empresa e que viu que você poderia
atuar e poder ajudar a eles a apresentarem uma solução, né? E isso é legal porque imagine você para o empreendedor, né? Que tipo de profissional ele vai buscar para juntar todo o conhecimento ou juntar, formar uma equipe que poderia atuar nisso. Então, foi interessante talvez ter percebido em você esse perfil, né? Como você falou, e acho interessante isso, destacar. Eu estou te fazendo essas perguntas também bem específicas porque esse é o tipo de problemas que eu acho que devemos ter aos montes aqui na nossa região, que é toda, assim, bem vocacionada ao agronegócio, né? Isso não é novidade para ninguém. Então, é um ramo que eu acho que é um campo de oportunidades, é isso que eu quero dizer, né? Então, esse exemplo que você está dando, o que você atuou, de repente tem muitas outras vontades dessas empresas, né? Para poder desenvolver novas tecnologias aí. Bacana. Então, eu já te libero para ir para a próxima etapa aí da carreira que você quer falar. Já é a última ou ainda tem outra para chegar no que você está hoje? É a última. Então, vamos lá. Na verdade, só enfatizando, para quem tem interesse nessa área, é uma área muito forte, em especial pelo fato de existirem poucos profissionais. Então, você não vê tanta demanda por projetos nessa área, porém, a demanda que existe, ela carece de profissionais especializados tanto na parte de eletrônica, microcontroladores, quanto na parte de machine learning em geral, ou com conhecimento matemático um pouco melhor fundamentado, para desenvolver esse tipo de solução. Então, Dourados, por exemplo, é uma região que não tinha tantas oportunidades voltadas à tecnologia, porém, por ser uma área muito específica, portas se abriram para conseguir entrar nesse rumo, né? Uhum. E tenho certeza que quem tem interesse consegue achar também esse tipo de porta aqui na região. Como citei, não é muito do meu feitio a questão das viagens, mas sei que muita gente gosta de viajar, de conhecer vários lugares, então, com certeza, para esse tipo de pessoa é uma excelente área. Que legal, que bom. Então vamos lá. E aí, você chegou no último e a sua atuação atual, como que é? Como que foi esse passo? Como que surgiu o convite? Ou enfim. Então, professor, nesse caso, eu abdiquei de trabalhar um pouco com as máquinas e fui buscar uma área remota, né? Porque Uhum. pensei, olha, na região não tem muitas áreas que permitem que eu trabalhe com o que eu realmente gosto. E assim, as que existem possivelmente necessitam que eu me mude para Campo Grande ou são remotas. Então, de toda forma, para mim fazia sentido mirar em algo remoto, né? Uhum. E na época me candidatei para algumas vagas e consegui alguns retornos. Os que mais me chamaram a atenção na época foram os da Haro Labs, que é uma empresa do Banco BMG, que estava precisando de cientista de dados na época, e uma empresa que desenvolvia a inteligência artificial para estudo, né? Então ela fazia a previsão da nota dos alunos com base em alguns exercícios e ela montava já um material de auxílio e suporte para esses alunos de forma automática, né? Uhum. E na época eu acabei optando por ir para Haro Labs, porque a empresa ela já trabalhava com algumas tecnologias que me chamavam a atenção na época, em especial tecnologias do setor bancário, que sempre foram tecnologias que me chamaram bastante atenção também. Uhum. Chegando na Haro Labs, como eu não tinha nenhuma experiência como cientista de dados no currículo, eu entrei como pleno, porém, dada a experiência que eu tinha desenvolvido algoritmos antes, imaginei que a progressão não demoraria tanto para chegar a sênior ali dentro. E já de início eu fui alocado no no projeto do Banco Mercantil, que é o que eu trabalho hoje. E nesse projeto, eu fui alocado num grupo com 3 especialistas. Uhum. E eram 3 especialistas na área de ciência de dados, certo? Tinha também a equipe de engenharia de dados, a equipe de análise de dados, mas eu fui alocado com 3 especialistas em ciência de dados. Aí tinha a coordenadora, a gerente, né, e o consultor também, que prestavam suporte para a gente na época. Uhum. Quando eu cheguei no time, felizmente prestei alguns serviços que foram bem vistos, né? E em pouco tempo eu pude participar de mudanças de arquitetura, mudanças de conceito de projeto, e dessa forma acabei moldando a arquitetura do projeto como um todo, né? Acabou ficando para mim essa responsabilidade na época e foi visto que
eu era sênior e eu estava numa equipe em que tinham 3 especialistas e, voltando na questão da hierarquia dos bancos, né? Não bancos em geral, mas muitas empresas seguem essa arquitetura em Y, né? Em geral, você começa como assistente, vai para júnior, pleno, sênior, aí você se torna ou coordenador ou especialista. Coordenador, caso você queira ir para a área de negócios, especialista, caso você queira continuar na área técnica. Depois de especialista, você pode se tornar consultor. Depois de coordenador, você pode se tornar gerente. E depois disso, são os cargos da diretoria. E eu estava como pleno na época e eu acabei me destacando bastante a ponto de que dentro do projeto eu consegui bastante espaço. Então, não demorou muito para o banco entrar em contato comigo, me oferecendo uma oportunidade de ser absorvido. Na época, eu optei por recusar. Eu fiquei na Haro, porque a Haro fez uma contraproposta para me colocar como sênior, que também me chamou muita atenção, mas o banco insistiu um pouco mais na oportunidade e eu acabei aceitando. Fui transferido para o Banco Mercantil e entrei como especialista lá. Já faço parte do time há um pouco mais de 1 ano e 2 meses, acredito eu. E desde então, os resultados vêm sendo muito interessantes e nessa área de ciência de dados acabei encontrando o que eu realmente esperava para a carreira lá atrás, né? Eu comentei que tinha muito gosto pela carreira acadêmica, acabei não indo para a carreira acadêmica, porém o setor de ciência de dados acaba tendo muitas correlações, você acaba modelando muito matematicamente com ferramentas que você, em geral, acabaria utilizando mais na universidade mesmo. O meu time é composto por pessoas da área acadêmica, né? Então, quase todo mundo do meu time tem doutorado. O meu colega, ele inclusive dava aula em federal. Então, o pessoal tem uma mentalidade muito voltada à pesquisa. É um time muito interessante nesse aspecto. E entrando no tópico da engenharia física, acredito que foi um dos pontos que me abriu as portas para conseguir essas oportunidades, porque desde a entrada na Haro, eu percebi que o pessoal tinha um pouco de curiosidade para abrir essa porta para mim, né? Eles olhavam e falavam, engenharia física, o que é isso? Parece difícil, vou dar uma oportunidade, vou conversar e ver o que ele tem a dizer, né? Eu vi que o nome do curso, na verdade, ele tem um peso que a gente não considera muitas vezes, porque as pessoas já enxergam como algo complexo e isso não é só um estereótipo, isso acaba chamando a atenção. Porque eram vagas em que muitas pessoas de universidades com nomes muito fortes, como o USP, concorriam, mas eles davam muitas vezes o braço a torcer pelo nome do curso e através de questionamentos, de alguns desafios técnicos, eles viam que realmente a gente tinha alguma validação boa em aspectos matemáticos e algo desse tipo e acabavam abrindo as portas, né? Certo. Consequentemente, viam que a gente conseguia trabalhar em vários aspectos ali dentro. Pô, bacana, que legal. E dá para ser um pouco mais específico na sua atuação dentro desse sistema de dados? Como que é que você trabalha? Como que você trabalha com a equipe? Como que vocês se somam para entregar o que é demandado? Então, professor, a equipe, como eu comentei, ela era composta, né, por 3 especialistas a princípio. Hoje tem eu e mais 2 especialistas. Eu e o Vitor, a gente trabalha na parte de... O Vitor é um dos outros cientistas de dados, por sinal. Trabalhamos na parte de modelagem e estatística, né? Inclusive, o meu cargo no papel é especialista em modelagem e estatística. Então, a gente tenta modelar o comportamento dos clientes do banco em diversos aspectos, até mesmo o óbito dos clientes do banco a gente modela de certas formas, né? E para isso a gente utiliza desde algoritmos de machine learning mais convencionais, como o CatBoost ou a análise de sobrevivência, modelos de Cox, como também algumas modelagens, equações diferenciais estocásticas, por exemplo, né, que não necessitam de um algoritmo de machine learning e já conseguem generalizar bem o problema que a gente está vendo, né? Então, a gente fica muito responsável por essa parte de modelar e o meu colega, o Enéas, ele trabalha na parte de MLOps, então ele trabalha muito na parte de infraestrutura, da aquisição de informação de diversos setores, da junção dessas informações para que a gente consiga utilizar de forma eficiente, conversar com o setor de engenharia de dados, né? Porque os nossos modelos, eles vão para a esteira de produção do banco, né? Para que eles possam ser homologados, para que os resultados fiquem salvos em todas as bases de dados. Então, é importante que exista uma certa conversa entre o que a gente desenvolve e o que a engenharia de dados utiliza também do que a gente faz. E ele trabalha em toda essa parte de infraestrutura ali com a gente, fazendo essa comunicação.
Aí tem o pessoal de análise de dados, que valida os nossos resultados, porque, como eu citei, esse tipo de modelo ele é relevante para o resultado do banco, então, se tiver qualquer tipo de erro, a gente pode afetar a rentabilidade do banco, se não for revisado, obviamente. Então, é necessário que tenha um rigoroso processo de revisão que é feito pelos analistas para verificar se existe coerência com os conceitos de negócio, com as expectativas e as estratégias do banco. E a gente tem também a coordenação e a direção, que analisam esses trabalhos no espectro global, né, e direcionam as demandas de forma que tudo consiga conversar. Por exemplo, a parte de negócio recebe uma informação nova, e aí eles passam uma demanda para a gente, verificam se o nosso resultado varia do que eles fizeram, e por aí vai. Dia a dia vão Hum. chegando novas demandas e a gente vai ajustando as estratégias. E isso é com que frequência, esses ajustes? É o quê? Mensal, semanal? Olha, professor, depende muito. Tem semanas em que a gente consegue focar nos modelos principais do banco, que são aqueles de IFRS 9 que eu citei anteriormente, que são modelos que basicamente definem uma parte do lucro do banco, né? Porque imagine o seguinte: o banco hoje, vamos supor, um banco qualquer, tem um caixa de 100 bilhões. Só que boa parte desse dinheiro está em empréstimo, certo? Uhum. Então, o senhor, como investidor, não vai comprar uma parcela do banco partindo do pressuposto que esse banco tem 100 milhões. Ele não tem, porque o senhor imagina que uma parte das pessoas não vai pagar. E isso vai se tornar uma dívida. Uhum. Então, é necessário que exista um algoritmo, e isso é uma exigência do Banco Central já, que consiga fazer a previsão de forma minimamente efetiva de qual vai ser a perda do banco, e com base nessa previsão, a gente ajusta o valuation do banco e a gente ajusta esse valor de carteira que é utilizado para que sejam feitos os investimentos no banco, né? Então, Uhum. esses são os modelos principais. Quando a gente trabalha neles, em geral, a gente tem demanda de sobra, a gente consegue gastar muito tempo otimizando vários processos, analisando relação de macroeconômica, de perfil de cliente, de cluster de cliente, enfim, vários fatores. Mas é comum que cheguem demandas como, por exemplo, que eu citei agora, análise do comportamento do óbito dos clientes, análise relativa à região dos clientes, relação de inadimplência com faixa de atraso, diversas outras análises para que a gente consiga entender Uhum. qual é o comportamento dos clientes, dada a mudança de política, porque às vezes eles decidem que vão ceder mais um determinado tipo de crédito do que outro, eles querem entender o impacto disso de várias formas, né? Então tem que ter um tipo de Certo. previsão para conseguir tomar decisões eficientes. E igual a este grupo que você atua dentro do próprio banco, existem outros ou vocês atendem o banco como um todo? Atendemos o banco como um todo nesse sentido. Existem outros cientistas de dados, mas eles são focados em outras questões, como análise de política de crédito, aqueles chatbots, são cientistas de dados que trabalham neles também, Uhum. mas o setor de IFRS 9 é o nosso. Então, a questão relativa ao impacto financeiro do banco é 100% de responsabilidade do nosso setor, que é a gerência de riscos. E esse banco ele está distribuído em todo o território nacional? Como que está? Eu Olha, não é um lembro. banco bem distribuído no território nacional e em crescimento constante. É um banco bem antigo já, mas nos últimos anos ele ganhou bastante impulso de crescimento, né? Ele é um dos principais bancos no quesito de distribuição da aposentadoria para os beneficiários. Então ele é Uhum. muito forte nesse aspecto, inclusive aqui na região do Mato Grosso do Sul, ele é um dos principais bancos também nesse setor. Tem 2 unidades aqui em Dourados, por sinal. Uhum. Diferente de bancos como o Inter e Nubank, ele não tem o apetite por clientes da nossa da faixa etária de idade dos alunos, por exemplo, né, de 19 até 30 anos, ele tem esse tipo de cliente, mas o apetite principal dele é relativo aos clientes que têm mais de 50 anos. Inclusive, a ideia do Banco Mercantil é criar o melhor ecossistema para clientes 50 a mais. Uhum. E é dessa forma que ele cresce, né? Então, a diferença dele para um Inter, por exemplo, é que o crescimento dele, por mais que tenha menos impulso em quantidade de clientes, ele é mais sustentável no sentido da qualidade do empréstimo. Ele empresta com mais qualidade, né? Porque quando a Uhum. gente trabalha com crédito consignado, que são as pessoas que têm o benefício, pegam o empréstimo, a gente tem uma taxa de inadimplência muito baixa. E Uhum. esse é um dos desafios do banco, porque modelar a inadimplência quando ela é muito pequena
é mais complexo do que modelar a inadimplência quando ela é muito grande dentro do banco, Uhum. porque é um fenômeno Entendi. muito mais raro. Sim, sim. O desafio é maior, mas dá, né? Dá para se debruçar. Que legal. E me diga uma coisa, nessa sua atividade junto com os colegas, então, os outros, né, cientistas que você está mencionando, você percebe, você sente, que parece ser bacana, a contribuição, o retorno que vocês acabam dando, né? Então, às vezes em maior demanda ou menor demanda, mas é uma coisa que as decisões do banco dependem desse tratamento de dados, dessas análises que vocês acabam fazendo, né? Muitos direcionamentos são decididos a partir disso. Eu acho que isso que é uma coisa bastante interessante da sua atividade profissional. Parabéns, legal. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Ainda nessa atividade, para chegar até esse ponto, você então foi aceitando os desafios, se debruçando em novas leituras, novos cursos ou novas preparações, dá a entender que você continua permanentemente buscando conhecimento, tô certo? De fato. E vocês têm cursos assim que são oferecidos especificamente para vocês dentro do banco, oferecidos pelo próprio banco ou contratados por outras empresas para oferecer treinamentos a vocês, ou ao contrário, vocês já dão treinamento para outros? O banco ele tem a academia mercantil, onde tem alguns cursos para o pessoal que trabalha lá dentro, para conhecer o sistema bancário como um todo, né? Uhum. E o time também ele tem um sistema de troca de informação, então a gente palestra uns para os outros ali para que a gente entenda mais ou menos a função dos nossos colegas ali dentro e a gente consiga também minimamente auxiliar quando necessário. Essa forma de tratamento de dados, dessa informação, se sai do banco para uma outra vertente que tenha banco de dados, ou que eu estou querendo entender assim, que é possível aplicar a outras realidades empresariais, não? Esse conjunto de conhecimento, de tratamento de dados, não talvez com a expectativa do que o banco lhe pede, mas numa outra abordagem, mas pensando do ponto de vista do profissional que atua, pode ser outras realidades de outro perfil de empresa, você não acha? Isso é uma excelente porta, na verdade, para o engenheiro físico hoje, porque a ciência de dados ela vem crescendo muito rápido no mercado, em diversos aspectos. Eu citei, por exemplo, há pouco tempo, o pessoal aplicando no ramo das escolas. Uhum. Esse conceito de aquisição, tratamento e utilização dos dados. A gente viu há pouco também que é muito aplicável no setor industrial, né? Mas fora esses setores como empresas como a iFood utilizam muito da inteligência artificial e da ciência de dados, inclusive abrem vagas para esses setores constantemente. Uhum. Microsoft, Google, outros bancos também em geral. A ciência de dados ela vem crescendo muito rápido no mercado, com muita força, e ela precisa de pessoas que tenham um know-how forte em programação, boas noções de desenvolvimento de software, uma excelente intuição matemática e uma Uhum. capacidade uma capacidade de se flexibilizar entre diversas áreas, né? Que é Uhum. uma característica que eu vejo como forte entre os engenheiros físicos, a Sim. capacidade de migrar entre diversos setores e é algo muito exigido nos setores de ciência de dados. Hoje em dia, inclusive, eu vejo que é um grande diferencial para quem se candidata a esse tipo de vaga. E Kaique, mas essa sua percepção, você acha que também é dos seus pares? Eles percebem isso no seu perfil? Ah, O senhor poderia melhorar a pergunta para eu dar uma resposta mais direcionada? Posso. Por exemplo, você falou o que você percebe que o profissional de engenharia física, por que é interessante? Por essa abertura, por essa possibilidade de se comunicar bem e transitar bem com outras áreas, e os desafios diversos, eles são encarados com mais naturalidade. Essa é a sua percepção. O que eu disse, a minha pergunta é se os seus colegas que você menciona, que trabalham com você, que são cientistas de dados e tal, se eles também veem em você esta característica. Sim, já ouvi de muitos colegas essa característica, né? Então, é
é um ponto, na verdade, que realmente se destaca, eu acredito que não só para mim, dentre as pessoas que dão ênfase nessa formação, e é algo que quem sai desse curso tende a ouvir bastante caso migre para as áreas voltadas à tecnologia. Legal, ótimo, bacana mesmo. E você faria alguma coisa diferente, Kaique, para chegar até aí do que você trilhou nesses quase 2018? Você entrou há uns 8, 9 anos, né? 7 para 8 anos que você está trilhando aí. Você teria, olhando, fazendo um olhar retrospecto, você mudaria alguma coisa do que você trilhou na formação, que você fez ou deixou de fazer? Ou teria alguma coisa que se você voltasse a fazer novamente e começar novamente, você mudaria? Olha, professor, eu primeiro daria mais ênfase para os estudos no começo do curso, porque foi algo que eu senti que faltou um certo valor da minha parte, em especial naquela fase. Inclusive, uma vez o senhor falou algo que me marcou na sala de aula, que o senhor estava falando que na época do senhor, o senhor dormia fora da sala para não dormir dentro da sala, né? Que era uma época bem agitada. E aquilo ficou na Uhum. minha mente, tipo, eu realmente devia me esforçar mais. Então, em vários aspectos, eu diria que se eu pudesse voltar, a principal mudança que eu faria seria em relação a, ao meu foco, em especial no começo do curso, para que eu pudesse chegar com mais ferramentas ainda no final do curso, né? Eu sinto que tive boas oportunidades, boas portas foram abertas, estou muito feliz onde eu estou hoje, mas poderia ainda ter aproveitado muito mais o começo. Bom, já que você me citou, eu vou explicar para quem está ouvindo em qual contexto que eu disse que eu dormia. É exatamente porque eu trabalhava no meu primeiro ano de faculdade, eu trabalhava 8 horas por dia e meu curso era noturno, eu tinha que ir para a universidade para ter aula até 10h30 da noite. Chegava um momento ali que era difícil, era terrível. Aí eu tinha que sair da sala, tinha um banquinho lá no fundo do corredor, lá, que ficava meio reservado para a gente dar uma relaxada. Ali eu deitava por uns 10, 15 minutos para tentar ter energia para conseguir chegar até o fim. Mas é isso. Não lembro de ter falado isso para você, mas eu lembrei de ter passado por isso. Com certeza devo Sim. ter dito. O senhor comentou com a turma e foi bem marcante na época, exatamente essa história. Bom, bom. Foi marcante para despertar, né? Foi bom para Exato. despertar vocês. Que Foi bom. algo que incentivou, né? Porque, assim, o pessoal estudava integral, então a gente passava o dia todo lá e às vezes a gente não aproveitava o tempo. Muitos aproveitavam, mas alguns, como eu, não aproveitavam necessariamente esse tempo. E o senhor Uhum. deu um exemplo onde ficou bem claro que com pouco tempo o senhor deu o valor que tinha que dar. Isso acaba motivando a gente também. Sim. Quando eu recebi a oportunidade de poder deixar o meu trabalho para investir na minha formação, para mim foi o meu prêmio da loteria. Aí foi ótimo. Que bom. Kaique, e do que nós conversamos, do que eu perguntei, que você falou, tem alguma coisa que eu deixei de perguntar, que você gostaria de ter comentado? Olha, professor, acho que em aspectos gerais essa seria minha carreira até o momento, né? Pulando, claro, algumas nuances, porque foram alguns anos, né? Então, não entrando tanto em detalhes, eu diria Sim. que o principal, para mim, hoje seria, como engenheiro físico, valorizar, em especial, a capacidade de se aprofundar em diversos temas. Então, eu já citei isso anteriormente, mas acredito que isso não fica tão claro, às vezes, quando a gente ouve isso, especialmente no início da graduação, porque, por várias questões, muitas vezes o professor ele não tem condição de se aprofundar tanto em alguns tópicos e a gente sente que ele passou por dia, mas muitas vezes não. Então é sempre necessário que a gente busque por fora, se aprofunde em diversos tópicos, até para quem quer seguir carreira acadêmica mesmo, para conseguir prestar provas para mestrados seja na UEMS ou em outras localizações, é importante que alguns assuntos sejam conhecidos, alguns temas sejam mais aprofundados, e em especial a gente só obtém isso com estudos apartados e algum nível de aprofundamento. Uhum. E você deixou de vez a carreira acadêmica ou ainda pensa em fazer um mestrado, doutorado? Olha, eu gosto muito da carreira acadêmica, só não me vejo com um cronograma que me permita fazer isso, e não sei se em algum momento vou ter.
E dentro da sua empresa, isso seria de bom grado, assim? Ela entenderia como positivo para você na sua atuação? Me ofereceram um doutorado direto na época, só que foi em Minas Gerais, então tive que recusar. Então a empresa tem essa visão também. Uhum. Mas a sua empresa te ofereceu? O banco? E os meus superiores dentro do banco me ofereceram. Ah, tá. E É uma pessoa muito acadêmica. era voltado para a sua área de atuação? Era modelagem matemática computacional. Ah, você lembra qual era a instituição? Era. Eita, pior que eu vou esquecer o nome. De Em Minas, Minas calma aí. Gerais. Vou pegar aqui agora. Não, não, tranquilo, era só para saber, porque eu conheço alguns cursos de modelagem computacional. Eu acho que só tem um de pós lá. Tem mais de um em Minas? Não, em Minas eu não sei, mas no Brasil tem alguns, eles são vinculados à área interdisciplinar na CAPES. Temos alguns, sim, de modelagem computacional, com vertentes diferentes, né, de um para o outro, mas tem alguns. E é interessante você falar porque é uma pós-graduação que pode aceitar o graduado em engenharia física, né? Uhum. É legal, é um campo de oportunidades também para quem quer fazer um curso superior. E é Sim. interessante que essa parte computacional, essa modelagem, como eu estou dizendo, o programa ele pode oferecer esta bagagem para uma finalidade um pouco diferente, que não para banco especificamente, né? Ela é formativa e a atuação pode ser individualizada, cada um pode levar isso para diferentes ramos, né? E aí eu Uhum. voltaria até para os ramos de interesse, pensando aqui no Estado, né? Do que é forte economicamente aqui. Nós temos uma economia que está mudando com o tempo aqui agora, né? Ainda voltada para o agro, mas com novas oportunidades ou novas fontes de produção, né? Não é mais somente o soja e o boi, hoje nós temos uma diversidade de fontes de biocombustíveis, enfim, celulose, isso está se esparramando, fontes diferentes, alternativas diferentes também, mundos diferentes para este profissional, mesmo que sejam para trabalhar com modelagem computacional, por que não, né? Com Inclusive, certeza isso. Pois não, pode falar. recentemente a Impasa ofereceu uma oportunidade nessa área, só não fazia tanto sentido por ser presencial na época, né? Faz um ano e eles estão investindo no setor de inteligência artificial e modelagem computacional dentro das unidades de Dourado já. Então. E isso aí eu acho que é uma coisa realmente em ascensão. Muita gente, isso que você está falando, e talvez na sua prática profissional, se fosse para refletir para o mundo acadêmico hoje do que nós estamos vivenciando na academia, é a obrigatoriedade de se autoavaliar para se programar. Então, é um planejamento que é feito a partir de uma autoavaliação. Então, nós estamos trabalhando com isto não como um objeto de pesquisa, mas como uma necessidade ferramental para nós melhor nos conhecermos enquanto programa de pós-graduação e traçarmos aí um planejamento estratégico para crescer, né, se desenvolver. Né? Excelente. Que bom, Kaique. Então, eu acho que você já deixou para os nossos ouvintes, os colegas de hoje, os discentes de hoje, né, o seu conselho, quando você diz para aproveitar mais e talvez explorar para além da sala de aula, mas as oportunidades que o curso, a universidade, a convivência com outros colegas, né, e agora eu estou tentando, né, trazer vocês, egressos, para não se distanciarem da academia, para tentar manter este vínculo e isso criar uma rede de oportunidades. Eu acho que isso é bacana, para que o aluno conheça e saiba aonde procurar, conhecer, tirar dúvidas. Por isso que a gente pediu para você o LinkedIn, para poder abrirem oportunidade mais para os egressos ou outros engenheiros físicos que estão aí também acompanhando o nosso podcast. Eu acho que isso que é importante porque para o profissional engenheiro físico como um todo é importante que ele seja reconhecido nacionalmente, né? Não é uma coisa regional. Eu acho que isso que é importante que aconteça e com isso a gente vai tentando de diferentes maneiras ir contribuindo.
Kaique, eu quero mais uma vez agradecer muito por você ter aceito vir aqui então para este bate-papo. Foi muito bom ter revisto você, mesmo que remotamente. Fiquei muito feliz de saber de toda a sua trajetória, porque a gente conhece vocês até o final da graduação, depois a gente perde o contato e a gente não acaba sabendo. Uma vez, uma coisa ou outra, algum colega ou algum professor menciona, né, de vocês, o que estão fazendo, mas é muito importante que a gente mantenha este contato, esta conexão, para o bem de vocês, para o bem nosso, até pela satisfação de conhecer e, como eu falei há pouco, de oportunidades para os alunos que hoje estão aqui nas salas de aula que vocês passaram. Acho que isso é importante, vocês trazerem esta experiência, essa história, embora curta, né, pelo tempo que vocês têm de dedicação profissional, mas já profícua e bastante proveitosa para os estudantes que hoje estão no curso e muitas vezes com dúvida do que vai fazer, onde vai trabalhar, o que vai atuar. Eu acho que isso está sendo bacana conversar com vocês. Então, eu agradeço muito por você ter dedicado esse tempo para estar aqui contando da sua carreira profissional para nós, para os nossos estudantes. Agradeço também aos que ficaram aqui acompanhando, né, que estão fazendo proveito deste podcast. E é isso, eu espero revê-lo pessoalmente aqui, quando passar aqui na universidade, venha nos fazer uma visita, tomar um café e, por que não, fazermos aí parcerias junto com o banco. Hoje nós temos muitas oportunidades aqui, temos o mestrado, temos o doutorado, tendo vontade de fazer, estando aqui em Dourados, né, já que você está morando aqui e pelo jeito pretende morar aqui, por que não fazer uma pós aí com a gente, numa linha que atenda os seus anseios profissionais e a gente aqui com o nosso conhecimento, né? Estamos à disposição, tá bom? Show. Prazer, professor. É um prazer ver a oportunidade. Na verdade, considerei várias vezes, só não fui falar com o senhor ainda por questão de ajuste de cronograma, para ser bem sincero. Estarei por aqui, estaremos aqui de portas abertas. Quando quiser, é só procurar, tá bom? E mais um detalhe, Pois eu tenho não. um livro aqui que eu obtive em um dos simpósios da engenharia física, tem a assinatura do criador do curso e, bom, é um livro que eu já li algumas vezes e eu realmente gostaria de passar para frente. Então, se quiserem deixar em posse do curso em algum momento, eu posso passar para alguém e vocês levam aí para a universidade. Por favor, pode deixar aqui, a gente deixa na coordenação ou no próprio CA, não sei, eles não têm ainda um espaço físico, né? Mas a gente pode deixar na secretaria do curso e abrir a disponibilidade para os estudantes lerem, ou de repente pode até deixar no banco de livros da biblioteca mesmo, fazer uma entrega lá e a gente avisa aos estudantes que tem esse livro, por que não, né? Sim, sim. Tá bom? Obrigado, então, Kaique, mais uma vez. Espero vê-lo em breve. Obrigado por quem nos acompanhou até aqui. Lembrando que nós estamos fazendo uma entrevista por semana e todas as semanas falando, então, com os nossos egressos. Assim, as conversas estão sendo muito bacanas. Eu estou muito feliz de estar fazendo. Acredito que vocês que estão assistindo, acompanhando, descobrindo e se encontrando também deva ser bastante interessante. Então, até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.